Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. Bom, gente, hoje eu quero usar esse espaço para falar de duas coisas muito legais que eu assisti no último final de semana. E eu quero dividir com vocês porque eu acho importante, em vários aspectos, essas duas coisas que eu assisti. Uma não tem nada a ver com a outra, mas eu quero, depois de falar de cada uma individualmente, fazer alguns paralelos, tá? A primeira coisa que eu assisti muito bacana foi a um show. Eu fui ao Sesc Guarulhos assistir ao show da cantora Açucena. O show se chamava Açucena Canta Gal. E foi um show que ela fez em homenagem, aí ela até fala, né, no início do show que ela lançou o show em 2021, a Gal ainda estava viva, e ela fez em homenagem e hoje o show é um tributo, né, a Gal, que acabou falecendo. E o show ele é direcionado a um disco específico da Gal, que é o disco Fatal, de 1971, né, um dos grandes discos, me parece, se eu não me engano, se eu estou me recordando bem da história, é o segundo LP duplo da história da música brasileira. Então ele foi lançado em 1971, em plena ditadura militar, e com canções assim maravilhosas. E aí, o que falar desse show da Açucena? Bom, a Açucena, para quem não conhece, né, ela, como ela mesma disse no show, ela é uma cantora virgem enquanto cantora solo, ela está se lançando, né, ela se lançou há pouco tempo como cantora solo, mas ela já tinha uma carreira, né, ela já tinha um certo reconhecimento na banda da qual ela participava antes, que era As Bahias e a Cozinha Mineira. Né? Ela era uma das vocalistas das Bahias e a Cozinha Mineira. E a banda se desfez e agora ela começou uma carreira solo. E aí, esse show, gente, assim, foi simplesmente maravilhoso. Eu vou tentar falar de algumas impressões sobre o show. Primeiro, né, ela entra, ela é aquela mulher jovem, mirradinha, né? Ela é pequenininha, ela é magrinha, enfim. Mas quando ela abre a boca para cantar, é uma voz tão potente, é uma voz tão intensa e ao mesmo tempo suave, né? Suave na medida certa, potente e intensa na medida certa, sem nenhum tipo de exagero. As interpretações que ela dá para as canções da Gal, do disco da Gal, são assim fantásticas, fantásticas. É engraçado porque assim é um show com canções do disco da Gal, em homenagem a Gal, mas o show tem um caráter tão autoral, né, por conta dos arranjos que foram feitos para as músicas e por conta da característica muito marcante da voz da Açucena, que em nenhum momento tenta nos remeter às interpretações que a Gal faz das canções, né? Porque também não era esse o objetivo, né? O objetivo era realmente cantar do jeito dela, né? Cantar do jeito da Açucena as canções do disco da Gal. E ela faz isso com uma qualidade, né? Com uma qualidade altíssima. Primeiro porque tem uma voz maravilhosa, eu me arriscaria a dizer que é uma das grandes vozes, uma das maiores vozes dos últimos tempos na música popular brasileira, é a voz da Açucena, que é uma voz maravilhosa, né? Como eu disse, potente na medida certa, suave na medida certa, com um timbre muito característico dela, né? Que eu já gostava muito na época das Bahias e a Cozinha Mineira, e que emprestaram para as canções do disco da Gal essa característica realmente de potência, de suavidade, tudo na medida certa, de doçura e de ao mesmo tempo uma certa brutalidade,
Mas tudo isso numa medida muito, muito bacana, tudo isso na medida certa, sem nenhum a menos e nenhum a mais, né? Então foi maravilhoso, foi maravilhoso. Mas eu quero destacar 3 pontos do show, sei lá, eu poderia destacar até mais de 3. Mas para vocês terem uma ideia, né? Numa determinada, logo no início do show, ela fala que o show era um show de uma certa melancolia, né? E foi muito curioso ver como ela pega uma canção, por exemplo, como Chuva, Suor e Cerveja, que originalmente é um frevo, né? E canta num arranjo, né? Muito melancólico, só violão e voz, né? Assim, muito introspectivo, sem ser pesado, né? A música tem uma leveza, né? É um frevo, é alegre, mas ela consegue pegar essa alegria e colocar no lugar de uma melancolia. Foi uma interpretação maravilhosa, né? De Chuva, Suor e Cerveja. Um outro ponto que eu quero destacar é a versão que ela fez, né? Que a banda fez de Vapor Barato. Fantástica, fantástica, fantástica. Vapor Barato já é uma das grandes canções da música popular brasileira, né? Na voz da Gal, então, é um dos grandes marcos da música popular brasileira, é Vapor Barato na voz da Gal. E na voz da Açucena, ganhou uma outra dimensão, com aquela coisa mais meio pesada, meio, enfim. Muito boa a versão que eles fizeram de Vapor Barato. Muito boa, maravilhosa. E aí eu não podia deixar e ela mesma falou que se não cantasse, iam brigar com ela, né? Se ela não cantasse uma das canções da banda, né? As Bahias e a Cozinha Mineira, que a maioria das pessoas conhece a Açucena por conta da banda. E aí ela vai e canta, para mim, uma das grandes canções da música popular brasileira atual, que é Jaqueta Amarela, numa interpretação assim, diferente da interpretação que ela fazia na época das Bahias, que já era maravilhosa, mas que agora, nessa interpretação solo, ganha realmente essa dimensão de uma potência, de uma suavidade, de uma angústia e ao mesmo tempo de uma doçura, tudo na dose certa. Então foram muitos pontos altos no show da Açucena. Eu não sei se ela vai continuar com esse show em outros lugares, né? A gente assistiu no Sesc Guarulhos no último final de semana, numa apresentação única. Eu realmente não sei se ela vai continuar fazendo esse show em outros lugares, mas se ela continuar fazendo esse show em outros lugares, eu já indico assim, tranquilamente, que é uma das coisas que vale muito a pena assistir. Esse show da Açucena foi fantástico. Tem um outro detalhe do show que eu queria chamar a atenção, que é para a baterista da banda. A banda é uma banda pequena, é a Açucena na voz, o Rafael no violão, nos arranjos, enfim, né, que é parceiro dela desde a época das Bahias, né? A baixista é uma moça chamada Beatriz, que toca um baixo maravilhoso também, né? Enfim. Mas eu queria chamar a atenção para a baterista, que, se eu não me engano, chama Yara, a baterista da banda. E por que eu quis chamar a atenção para a baterista? Porque bateria de uma banda, geralmente, né? E a gente está muito acostumado a ver bateristas homens, né? E o baterista homem, ele vai lá e faz aquela loucura e pira, e parece que está batendo com as baquetas na bateria com todo vigor e pá e tal, né? Para dizer que está entrando na música, né? Aquela coisa toda. E a Yara, ela tocava aquela bateria de um jeito que eu vou tentar traduzir em palavras, porque para mim é um pouco intraduzível. Mas eu vou tentar traduzir em palavras. Ela de vez em quando dava, você olhava ela na bateria, ela estava com os olhos fechados, meio que pirando assim na música. E ela batia com uma potência, só que você não via
a rigidez da musculatura dela. A musculatura dela parecia estar muito suave, tá muito... Mas ela conseguia imprimir uma potência, uma força naquela bateria e ao mesmo tempo uma suavidade que eu sinceramente acho que um baterista homem não conseguiria fazer. Volto a dizer, eu estou tentando traduzir em palavras aqui uma impressão muito empírica, né? Não é uma coisa muito racional. Foi uma impressão da imagem dela tocando bateria, que eu acho que traduz um pouco o que eu falei sobre a voz da Açucena. Potência na medida certa, suavidade na medida certa, entrega na medida certa, doçura na medida certa, enfim. É um jeito de tocar bateria que eu nunca vi na minha vida. Nunca tinha visto na minha vida. Porque eu realmente, e aí eu confesso, eu nunca tive a oportunidade de ver muitas, e não estou falando não tive a oportunidade, talvez por falha minha até, né? De não ver as bandas certas, mas enfim, eu nunca tinha tido muita oportunidade de ver uma mulher tocando bateria, né? Num palco, numa banda, tá? Eu já vi, a gente vê aí por aí, né? Em programa de televisão, essas coisas, mas ao vivo, numa banda, numa mulher tocando uma bateria, eu nunca tinha visto, não, eu já tinha visto, mas não tenho tanto hábito de ver. Então a imagem que eu carrego de baterista é de bateristas homens, né? E ver aquela moça tocando bateria foi muito especial, porque é isso. É um jeito que é meio indescritível mesmo, mas eu só posso tentar traduzir dessa maneira. Potência, né? A potência que a bateria exige, a força que a bateria exige, mas com uma certa dose de uma suavidade. Você não vê aquela rigidez muscular que a gente vê em baterista homem, você vê uma coisa mais sinuosa, né? É um toque de bateria mais sinuoso, menos pá, pá, e uma coisa mais sinuosa, mas sem perder um décimo, um milímetro, um nada da força que a bateria tem dentro de uma canção, né? Então me chamou muito a atenção, porque eu acho que combina, tudo isso combinou, né? Eu acho que isso tudo tinha um pouco nos quatro músicos, né? Nas três pessoas que tocavam e na voz da Açucena, como eu já disse. Mas eu acho que a bateria foi um ponto alto que chamou muito a minha atenção. Então o show da Açucena, Açucena Cantagal, não sei como eu disse, se vocês, se quem está aqui no canal, quem segue a gente, quem acompanha o nosso trabalho, tiver a oportunidade de assistir ao show da Açucena, é muito bacana. Bom, e agora eu vou falar da segunda coisa que eu assisti, que no dia seguinte, no final de semana, eu fui assistir a uma peça de teatro de um grupo jovem. Um grupo, na verdade, que estava se formando na ETEC de Artes de São Paulo, que fica, para quem é de São Paulo, a ETEC de Artes fica no Parque da Juventude, onde era o antigo presídio do Carandiru, né? Então é uma escola técnica que tem cursos de teatro, de dança, enfim, uma série de coisas. E esse grupo de jovens atores estava terminando o curso de teatro e a peça, o espetáculo que a gente foi assistir, eu falo a gente porque a Janete, né, minha grande companheira aqui do canal Aliteração e a minha grande companheira da vida, não é a Frida tá latindo, a Frida vocês conhecem também, né, não sei porque que a Frida cismou de latir agora, mas enfim. Então ela foi assistir tanto o show da Açucena comigo, como a peça agora, né? E a peça se chama Quem Matou Roberta Rosa, né? E na verdade quem tinha me indicado isso foi um amigo, um cara também militante da cultura de São Paulo, Paulinho. Ele falou, vai lá assistir, a galera queria bater um papo tal, com alguém mais técnico da área de teatro, não sei o que tal. E aí eu fui assistir. E assim, gente, um grupo de jovens atores fez um espetáculo sozinhos, que eu digo eles escreveram texto, enfim, foi uma criação coletiva, né, do grupo, um grupo grande. E uma peça, gente, um espetáculo assim, muito bacana, muito legal, né?
primeiro eles ocupam, né, o prédio da ETEC de Artes lá, é um prédio que tem vários andares assim, e tem um vão no meio, né? Então assim, o prédio fica em volta assim, né, a construção das salas fica em volta com os seus corredores e tal, e tem um grande vão no meio que pega o prédio inteiro, né? Então de todos os andares do prédio você vê esse pátio, né, esse vão central do prédio. Aí a peça começa nesse vão central, que tem um palco e tal, né? Mas ela acontece em vários andares do prédio, porque é como se fosse uma pensão. E aí as salas, né, algumas salas que eles usaram para fazer a peça são os quartos dos moradores da pensão. Eu não vou dar spoiler porque eles falaram que eles vão continuar, né? Eu assisti a última apresentação que eles estavam fazendo nessa temporada lá na ETEC das Artes, mas eles falaram que eles pretendem continuar com a peça. Assim, muito bacana, uma coisa meio absurda, uma coisa meio teatro do absurdo, com uma coisa meio teatro da crueldade, enfim, mostra seres humanos degenerados, mas ao mesmo tempo tem uma certa leveza, uma certa alegria, não é uma peça que a gente sai de lá pesado, só que é uma peça muito densa, o texto é denso, os personagens são densos, né? Tem os donos da pensão, que são os... Como é que era o nome deles mesmo? Enfim, eu não lembro o nome que eles deram para os personagens, mas eram os donos da pensão, que era um casal de irmãos, né? Aí tinham os operários e os moradores. Enfim, tudo muito legal, uma coisa meio caricata em alguns personagens, meio naturalista em outros personagens. Esse jogo das cores que eles fizeram, né? Os moradores tinham então tinha a família Branco, né? Tinha a família Marinho, tinha as Verônicas Vermelhas, enfim, né? Então assim, as cores eram muito importantes, né? Não é à toa que se chamava Roberta Rosa, a personagem central da peça, que é a Roberta Rosa, que é uma personagem, inclusive, que não aparece. Isso é muito bacana, né? Lembra grandes peças, por exemplo, como Esperando Godot, que gira em torno da chegada, né? Gira em torno da chegada de Godot, e Godot é um personagem que até hoje a gente não sabe quem é. E a Roberta Rosa tem essa coisa, né? A gente não sabe quem é a Roberta Rosa, a gente sabe que ela era uma moradora, né? Da pensão. Mas muito bacana mesmo. Um grupo de atores jovens, é muito bacana ver teatro com gente jovem, fazendo uma coisa de tão boa qualidade também. Então eu falo que esse final de semana que passou agora, eu fui um privilegiado por assistir a duas coisas muito bacanas, né? Ao show Açucena Cantagal e ao espetáculo teatral Quem Matou Roberta Rosa, com um grupo saído de jovens atores saído da ETEC de Artes. Então, se vocês ouvirem essas duas coisas, podem ir que é bacana. Eu falei que eu ia fazer um paralelo, né? Dois paralelos, um bom e um ruim, né? Um legal e um triste. Eu vou começar pelo paralelo triste. Tanto no show da Açucena como no espetáculo da galera da ETEC, né? O Quem Matou Roberta Rosa, pouco público. Eu acho que são coisas que merecem assim que todo mundo veja, que todo mundo assista. É coisa de alta qualidade, as pessoas precisam começar a assistir esse tipo de coisa. Parar de assistir coisas tão bizarras nos canais dos YouTubes da vida e ir para a vida real e assistir esse tipo de coisa, né? Assistir a um show desse, assistir a uma peça como essa. Isso é que vai nos levar para uma coisa tão bacana enquanto sociedade. Essa é a parte ruim. A parte boa é ver tanta gente jovem fazendo arte de altíssima qualidade. Porque a gente tem quem tem uma certa idade como eu, por exemplo, a gente sempre tem que se policiar para não cair num certo saudosismo, né? De que, nossa, como antes as coisas eram melhores e não sei o que as coisas antigas e tal, que hoje não se produz coisa boa. E aí a gente vê uma banda jovem com uma cantora jovem fazendo um show maravilhoso como aquele da Açucena.
e um grupo de jovens atores que nem saiu, né? Na verdade nem saiu da escola de teatro ainda, eles estavam lá, quer dizer, o espetáculo de formatura deles, mas eles estavam lá ainda na escola de teatro, fazendo uma coisa tão bacana. Então vê o quanto existe gente jovem fazendo coisa boa, coisa de altíssima qualidade nesses dias de hoje. Então é isso, gente. Eu queria dividir com vocês a alegria que eu tive ao assistir ao show da cantora Sucena Cantagal, e ao espetáculo Quem Matou Roberta Rosa. Eles me perdoem, eles me falaram o nome do grupo, Pégalo, Pégaso, alguma coisa assim. Eu sei que começa com Pé o nome do grupo, mas é um grupo de jovens atores saído da ETEC de Artes, no Parque da Juventude, no antigo, né, onde era o que já não existe mais, Presídio do Carandiru. Tá certo? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu peço a todas e todos para seguirem o canal, curtirem aí o vídeo, compartilharem, comentarem, se inscreverem no canal se não se inscreveram. Se já se inscreveram, convidem as pessoas para se inscreverem no canal. Sigam nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, o Cu. Visitem o blog Aliteração. Nos próximos dias aí vai sair o 12º número da revista Fluxos, com uma novidade que depois eu vou contar. E agora a gente também está no Spotify. Vejam lá o canal, né, de podcasts do Aliteração. Né? A gente, por enquanto, tem material que a gente está tirando do YouTube e transformando em podcast, mas logo, logo a gente vai também começar a produzir material exclusivo para o podcast, tá? Então vão lá, segue a gente lá no Spotify também, para aumentar mais o engajamento do nosso trabalho e com isso ajudar o nosso trabalho que a gente faz com tanto carinho, com tanto cuidado. Tá bom, gente? Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.